A compreensão do poder de um tornado em uma escala menor poderá permitir que cientistas entendam o fenômeno em escala maior, até mesmo galáctica. Gelo seco e amendoim embalado são usados para se observar o comportamento do vórtice. Há um ventilador com diâmetro de 1,80 m acima de mim que produz a sucção. O fluxo sobe, abre-se para a parte externa, ele começa a rodar e então o fluxo converge para o centro e sobe novamente. E ao subir, produz o vórtice de um determinado tamanho que conseguimos controlar. Esses elementos combinados simulam a formação de um vórtice que cresce a partir da base para formar um funil. Os cientistas sabem que, assim como os tornados na Terra, os redemoinhos de poeira se formam a partir do solo. A luz solar desce e aquece a superfície. E esse calor precisa ser propagado por bolhas de ar quente. Quando essas bolhas de ar quente se afastam da superfície, o ar é sugado. E assim como um patinador do gelo movendo os braços, esse ar começa a girar cada vez mais rápido. E essa maior velocidade joga a poeira para a atmosfera. À medida que a bolha de ar se afasta da superfície, o redemoinho fica mais alto e mais forte, alcançando centenas de metros de altura e até 100 metros de largura. E ele fica mais forte, com mais poeira sendo atraída para seu interior. E então, o redemoinho de poeira vai se afastando. No entanto, se um futuro colono espacial ficar preso em um redemoinho marciano, não será fatal. A atmosfera de Marte é muito perfeita. O vento pode soprar, mas você quase não irá senti-lo. A pressão sobre você será relativamente baixa. Você não vai dizer, oh, o que foi isso? Foi derrubado por um redemoinho de poeira. Isso não vai acontecer. O último tornado galáctico da lista é um verdadeiro mistério. E vira as teorias da formação de tornados de cabeça para baixo. O último tornado da lista é a encrenca das grandes. Os tornados mais violentos do universo. Número 1. Vórtices em Vênus. Vênus, antes visto como um planeta romântico, tem condições climáticas terríveis. Um calor opressivo, com um efeito estufa descontrolado. Este é um planeta que constantemente tenta se resfriar, mas sem sucesso. Vênus é um lugar hostil, fascinante. É tão hostil que as máquinas que enviamos para lá funcionam por alguns minutos e então as peças derretem. Como resultado do calor, as tempestades no planeta são constantes. E isso permite a formação de um dos vórtices mais interessantes já observados. Existe um tornado duplo gigante invertido, permanente no polo de Vênus. Desde que uma sonda enviou imagens magníficas de Vênus, cientistas tentam entender os vórtices duplos que giram de cabeça para baixo na região polar sul do planeta. De certo modo, é um tornado invertido, porque o ar forma um funil a partir da parte superior, em direção ao solo. Enquanto em um tornado na Terra, o ar sobe para o funil. E o estranho é que é um vórtice duplo. São dois tornados gigantes girando ao mesmo tempo e dá para ver os dois lados, as duas metades aqui. Cientistas imaginam que os vórtices são resultado da transferência de calor na atmosfera. O calor sobe no equador de Vênus e em seguida cai na parte mais fria do planeta. Como numa banheira se esvaziando, onde a água, o fluxo se concentra no ralo e provoca o movimento giratório. Não se sabe por que é um vórtice duplo.
Isso ainda é um mistério. A tempestade é uma presença enorme em Vênus, tem milhares de quilômetros de extensão. Os ventos giram a centenas de quilômetros por hora. E esses vórtices são uma característica permanente do planeta. O clima assume muitas formas estranhas no espaço. Até mesmo a chuva. Mas outros planetas possuem atmosferas compostas por diferentes elementos químicos. Dessa forma, a chuva é formada por ingredientes que seriam letais aos seres humanos. E essas chuvas tóxicas são algumas das piores que se pode encontrar em qualquer lugar do espaço. As chuvas mais violentas do universo. Número 3. Chuva de metano. Bem além dos anéis de Saturno, fica a segunda maior lua do sistema solar. Titã. Em 2005, a sonda Huygens-Cassini penetrou a atmosfera de Titã e pousou em sua superfície. Ela descobriu um lugar com características bem semelhantes às da Terra. Titã é o único corpo planetário no sistema solar que possui mares como a Terra. Eu considero Titã a versão raivosa da Terra. Cientistas ficaram animados ao descobrirem montanhas, fontes e até lagos do tamanho do Lago Superior na América do Norte. E o líquido que enche os lagos e rios de Titã não é água. É metano. Eu não nadaria naqueles lagos. É metano líquido extremamente frio. Isso significa que quando ocorre condensação aqui, chove metano. A chuva não é uma ocorrência comum em Titã. Na verdade, cientistas viram a formação de nuvens apenas algumas vezes. Mas a evidência está em toda parte. Valas profundas resultantes de chuvas intensas. Estamos em Tucson. Não chove há vários dias e não costuma chover, mas às vezes chove muito forte. E temos muita água escorrendo e erodindo aquela parede. É exatamente a mesma coisa que vemos em Titã, onde nem sempre chove, mas as chuvas ocasionais são muito fortes. As chuvas em Titã são muito violentas. Há muitos padrões de erosão que indicam que algumas delas são extremamente poderosas. Acredita-se que uma tempestade leva um grande tempo para se formar em Titã. E de tempos em tempos, as nuvens são grandes o bastante para provocar uma tempestade. E se víssemos uma tempestade lá, como seria? As maiores são incríveis. Elas correm o céu de uma ponta a outra. E então começaríamos a ver gotas caindo muito mais lentamente do que nas chuvas aqui na Terra. Na verdade, tudo estaria em câmera lenta. O vento seria mais lento, as gotas cairiam gentilmente e não seria água. Seria gás natural. Imagine uma garoa tóxica com uma consistência oleosa a 180 graus negativos. Isso é Titã. As chuvas mais violentas do universo. Número 2. Chuva de ácido sulfúrico. Em Vênus, o fato de não receber calor suficiente do Sol não é um problema.
Com o dióxido de carbono retido na atmosfera,